oportunidade que Deus ele tem nos concedido. Estou muito alegre por estar aqui, segunda vez, ou é a terceira. Estamos aqui junto com este povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus, Ele é fiel, irmão, na nossa vida. É por isso que nós estamos aqui nesta tarde. Amém. Não estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele é misericordioso para conosco. Quantos estão alegres nesta tarde? Então, glória a Deus. Então vamos ler, queridos, apenas um versículo da parte do Senhor desta tarde, para a nossa meditação, que fica no livro de Lucas, no capítulo 7, no livro de Lucas, no capítulo 7, apenas o 36, que nos diz assim, irmãos. Lucas capítulo 7, versículo 36, que nos diz assim: e todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Bendito é o nome do Senhor. Então somente este versículo para a nossa meditação nesta tarde. Bendito é o nome do Senhor. Querido, a palavra do nosso Deus, Ele nos fala no capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17, nos fala a respeito de uma viúva que morava em uma cidade chamada Naim. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos, querido, que segundo os estudiosos, nos fala que a cidade de Naim era uma cidade muito pequena, uma cidade pobre, onde pessoas pobres, onde pessoas moravam em casa de barro, em casa pequena. Era um povo muito humilde. E a cidade de Naim não era uma cidade famosa, uma cidade conhecida como a cidade de Jerusalém, como a cidade de Cafarnaum. Não era uma cidade conhecida ou famosa como a cidade de Nazaré. Era uma cidade pequena que simplesmente ela foi conhecida a partir do milagre que Jesus Cristo fez naquela cidade, ressuscitando o jovem, ou seja, ressuscitando o filho de uma viúva. Bendito é o nome do Senhor. Nós sabemos que, querido, a palavra do Senhor não nos relata a respeito da vida e nem a respeito da morte do marido daquela viúva. Só nos fala que ela era viúva. E nós sabemos que quando nós perdemos alguém que nós amamos, que nós temos o costume de conviver junto com aquela pessoa, alguém que quando nós nos levantamos, estamos ao seu lado, alguém que um dia nos abraçou, alguém que um dia nos falou uma palavra de ânimo, uma palavra que alegrou o nosso coração, ou alguém que um dia enxugou do nosso rosto todas as lágrimas sofridas que a vida um dia nos fez chorar. Nós sabemos que quando nós perdemos alguém, nós choramos, nós ficamos tristes, nós ficamos angustiados. Só a nossa alma fica abatida. E só Jesus Cristo, Ele sabe como é que está dentro de uma pessoa quando perde uma outra pessoa querida. Querido, nós
querido, complicado, porque quem teria de depender dos outros, teria de depender dos diabos daquela época. Ser viúva naquele tempo era muito difícil, a sua vida financeira ficava complicada, mas de repentemente, querida igreja, a morte vem e sem pedir licença e leva o esposo daquela mulher. Imaginamos agora o sofrimento dela, o choro, a angústia. Ela ficou desesperada à beira de um caixão, chorando a perda do seu esposo tão querido, chorando a perda daquele homem que um dia tanto te amou, chorando a perda daquele homem que um dia talvez te carregou nos braços, chorando a perda daquele homem que dormia junto e se acordava junto. Veja o sofrimento e a dor que ela passou. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós sabemos, querida igreja, que está escrito na palavra do Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao nosso Senhor. Bendito é o nome de Deus para todos sempre. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 11 até o 17, encontra-se um relato, aleluia, de uma ressurreição feita por Jesus Cristo. Nos fala um relato a respeito de uma ressurreição feita por Jesus. E essa ressurreição simplesmente foi daquele jovem, daquele menino. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a palavra do Senhor nos diz que um dia a morte veio e levou também aquele jovem. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que a viúva, ela pega aquele jovem, coloca no caixão e leva para o cemitério. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de ele ir para o cemitério, como de costume e tradição, até no tempo de hoje, existe um velório. Agora imaginamos, querido, o sofrimento mais uma vez daquela viúva. Já tinha perdido o seu marido, agora perde o seu único filho, o qual talvez levava o sustento para dentro da sua casa, levava alegria para dentro da sua casa. Perde o seu único filho, o seu único querido amado. Aleluia! Imaginamos agora o choro daquela viúva na beira do velório, chorando, derramando lágrimas a perca do seu filho amado. Talvez muitas pessoas de perto, já que aquela cidade era uma cidade pequena e quase todo mundo se conhecia, e aquele povo ia até o velório e consolava aquela viúva. Talvez aquele povo chegava para ela e dizia: chore, pode chorar, desabafe o seu sofrimento. E talvez muitas pessoas levavam o lenço para ela e dizia: toma, enxugue as suas lágrimas. E talvez até outras pessoas chegavam para ela e mandavam ela chorar no seu ombro e dizia: chore aqui, minha amiga, chore a dor do seu sofrimento. Mas essas coisas, querido, aleluia, é coisa possível para o homem. Coisa possível para o homem é mandar alguém chorar em uma situação dessa tão difícil. Coisa possível para o homem é levar simplesmente um lenço para alguém enxugar as lágrimas que estão escorrendo pelo seu rosto em uma situação como essa. Coisa possível para o homem é mandar que alguém chore no seu ombro, aleluia, em uma situação como essa. Mas nós sabemos que as coisas possíveis o homem ele pode fazer, mas as coisas impossíveis só quem pode fazer é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Cristo. A palavra de Deus fala que quando aquela multidão vai sair da cidade de Naim e vai ao encontro no cemitério, já que o cemitério ficava de lado de fora da cidade, a 10 minutos do cemitério para a cidade de Naim. Jesus, ele vinha passando pela estrada e de repente Jesus passa pela frente do cemitério e vê ali os coveiros cavando uma cova. Naquela época, querida igreja, os coveiros, eles não ganhavam salário, ele não tinha salário para ganhar. Coveiro naquela época recebia conforme a morte de alguém naquele tempo. Se alguém morria, o coveiro enterrava e ele ganhava pela morte daquele jovem ou pela morte de alguma outra pessoa. Quando alguém morria, o coveiro já estava preparado para cavar cova. Quando, aleluia, bendito é o nome de Jesus. É muito interessante, irmão, que nós prestamos atenção à palavra do Senhor. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O coveiro, ele ganhava em nome de produção. Quanto mais morria alguém, é que ele ganhava. Quanto mais tinha gente para enterrar, é que ele ganhava. Porque os coveiros naquela época não tinham salário para ganhar. Então Jesus passando pela frente do cemitério, Jesus Cristo, ele vê alguns coveiros cavando ali um buraco, já preparando a cova para enterrar o jovem, já que a mãe já vinha com a multidão, com o jovem dentro do caixão para enterrar. E enquanto a mãe estava chorando junto com a multidão que vinha, aleluia, da cidade de Naim para o cemitério para enterrar aquele jovem, o coveiro já estava cavando, o coveiro já estava preparando a cova para aquele jovem. Eu imagino Jesus Cristo passando pelo cemitério e quando Jesus vê aqueles coveiros cavando a cova, Jesus já sabia o que estava acontecendo tudo. Jesus já sabia que aquele jovem estava morto. Jesus sabia também que aquela mulher estava sofrendo muito. Eu imagino Jesus olhando para aquele coveiro e dizendo mais ou menos assim para ele: você pode arrumar outro emprego, porque através do enterro desse jovem você não vai ganhar dinheiro hoje, porque eu vou fazer um milagre acontecer na vida deste jovem. Eu vou fazer um milagre acontecer na vida desta viúva. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo sempre. Segundo a palavra do nosso Senhor, querida igreja, quando a multidão, ele vinha, aleluia, com aquela viúva chorando triste e abatida. Uma multidão estava triste, uma multidão estava abatida, aonde a tristeza, aonde a angústia estava tomando conta daquela situação. Na outra multidão vinha Jesus de Nazaré, com a grande multidão, e com aquela multidão vinha Jesus, vinha alegria, aquela multidão vinha louvando, aquela multidão vinha glorificando a Deus através dos milagres que Jesus tinha realizado naquela época, naquela vida, naquele momento. Enquanto uma multidão vinha com Jesus Cristo, aleluia, a outra multidão vinha com aquela viúva, com aquela coitada viúva, que ninguém dava nada por ela. Jesus Cristo, quando vinha de lá para cá, Jesus se encontra com aquela multidão, e segundo a palavra do Senhor, Jesus, ele olha para aquela viúva e vê o sofrimento dela. Segundo a palavra de Deus, Jesus olha para aquela viúva e começa a sondar o coração dela, começa a sondar os seus pensamentos, começa a sondar a sua alma e o seu espírito. Segundo a palavra do nosso Senhor, a Bíblia nos diz que Jesus, olhando para ela, teve íntima compaixão. E Salvador Jesus Cristo, Jesus olhando para aquela viúva, Jesus teve íntima compaixão. Coisa gostosa, querida igreja, aleluia, é quando um crente tem intimidade com Deus. Coisa gostosa é quando um crente tem intimidade com o Pai, tem intimidade com o Espírito Santo do nosso Senhor. Coisa boa, querido, é quando Deus tem compaixão. Deus tem compaixão de você, Deus tem íntima compaixão de mim, Deus tem misericórdia
que você não vai conseguir, que o seu sonho vai ser enterrado, que o seu projeto não vai ser realizado. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nesta tarde Ele está conosco aqui, aleluia. Jesus Cristo de Nazaré, Jesus que faz milagre, Jesus que ressuscita sonho, Jesus que opera, Jesus, Ele está aqui, Jesus que abre a porta, Jesus que cura. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos sempre, aleluia. Talvez, querido, eu não sei qual é o motivo das suas lágrimas, eu não sei por que é que você está chorando, eu não sei por que você está tão triste ou angustiada, eu não sei qual é o motivo da tua situação, mas nesta tarde, Jesus, Ele vai ressuscitar o teu sonho, Jesus vai ressuscitar a tua esperança, Jesus vai fazer um milagre da tua vida, aleluia. Nesta tarde, Jesus vai fazer algo sobrenatural na tua casa. Jesus, 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 aleluia. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos sempre, aleluia, aleluia. Já vinha a multidão, oh, bendito é o nome do Senhor. A multidão vinha, aleluia, ia se aproximando, a multidão já estava pronta para enterrar aquele jovem, a multidão já estava preparada para jogar aquele jovem no buraco, a multidão já estava preparada para enterrar o projeto daquela viúva, o sonho, a esperança daquela viúva ia ser enterrada. Os coveiros já estavam cavando, talvez até mesmo até brincando, aleluia, porque não era só um coveiro, eram vários coveiros, e como eles ganhavam por produção, ele não tinha um salário, ele ganhava por pessoas que morriam, talvez ele estava até brincando, ó, já enterrei o marido dela, agora é minha vez de enterrar o filho dela, o dinheiro do marido você ganhou, quando você enterrou, agora o dinheiro desse menino, quem vai ganhar sou eu. Talvez o outro coveiro olhou para o outro e disse, não rapaz, vamos dividir, nós vamos enterrar o jovem, a metade do dinheiro é seu, a metade do dinheiro é meu, mas o importante é que nós vamos enterrar. Jesus disse, não, você não vai enterrar. Eu imagino Jesus falando assim, você não vai enterrar o jovem, você não vai enterrar a esperança dessa viúva, você não vai enterrar o sonho dessa viúva, você não vai enterrar o projeto dessa viúva, porque antes de você enterrar, eu vou entrar em ação, antes de você enterrar, eu vou fazer um milagre, antes de enterrar esse jovem, eu vou fazer aqui um milagre nesta hora. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus para todos sempre. Quando a multidão vai se aproximando do cemitério, Jesus vai chegando, Jesus vai se aproximando também. De repente, Jesus olha para aquela viúva e vê ela chorando, aleluia, vê ela batida, vê ela triste, aleluia. E Jesus dá uma palavra, irmão, que nenhum homem neste mundo tem coragem de dar. Numa situação como essa, nenhum ser humano tem coragem de chegar num velório onde o pai, onde a mãe está chorando e mandar a mãe ou o pai parar de chorar. Nenhum homem tem coragem, aleluia, nenhum ser humano tem coragem de chegar numa situação como essa e falar, não chore, não tem coragem. Nós como seres humanos, nós vamos mandar chorar, chore, desabafe. Nós como ser humano, nós vamos levar um lenço para ele enxugar suas lágrimas, aleluia. Mas Jesus não, Jesus olhando para aquela viúva, Jesus teve íntima compaixão dela e disse assim para ela, mulher, não chore, mulher, não chore. Eu imagino aquela viúva olhando para Jesus e disse mais ou menos assim, como é que nessa situação eu já perdi o meu marido, agora perco o meu único filho que levava o sustento para dentro da minha casa, e este homem cabeludo, de cabelo grande, que eu nem sei nem quem é, que eu não conheço, vem para mim e manda eu calar a boca e diz, não chore. Quem é esse homem? Pensa que ele é, aleluia. Eu imagino mais ou
escorrer pelo seu rosto, tanto sofrimento você tem passado, você tem até pensado que o seu sonho não vai ser realizado, você tem até pensado que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você. Eu tenho uma palavra de Deus nesta tarde para o teu coração. Deus, Ele não esqueceu de você. Deus nunca esquece de ninguém. É porque tudo está no tempo do Senhor. O tempo é de Deus, que manda é Ele, que manda no tempo é Deus. Aleluia. E Deus manda te dizer nesta tarde que o milagre está chegando. O milagre está chegando. O milagre está chegando. Aleluia. O milagre vai ser realizado na tua vida. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome daquele que vive. Bendito é o nome daquele que vive. Bendito, bendito, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Não chores, não chore, não chore, não chores mais, não chore, tanto choro. Aleluia. Um dia Jesus chorou, interessante. Jesus manda que a viúva não chorasse, mas um dia Jesus chorou. Lá no livro de João capítulo 11, no versículo 35, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele chorou. Numa situação mais ou menos parecida, Jesus, ele chorou. Lá no velório de Lázaro, quando Jesus foi até o velório de Lázaro, a Bíblia nos diz que Jesus viu chorando, Jesus viu dois chorando, Jesus viu a multidão toda chorando. Aí Jesus se comoveu, aí também chorou junto com aquele povo, já que a palavra nos diz que chorar com os que choram, se alegrar com quem se alegra. Jesus chorou com aquele que estava chorando. Aleluia. A Bíblia nos diz que Jesus chorou. Já no livro de Mateus capítulo 5 nos fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aleluia. A palavra de Deus é mistério, irmão. Aleluia. Já no livro de Salmo capítulo 30 nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Você pode chorar a noite toda de dor, de sofrimento, de angústia, mas pela manhã a alegria vem. Pela manhã Deus vai fazer um milagre. Pela manhã a presença do Senhor vai ser real na tua vida. Aleluia. Não chore, não chore. Jesus tem íntima compaixão daquela viúva e diz para ela: mulher, não chores mais. Acabou a sua dor, acabou o seu sofrimento. A partir de hoje acabou. Eu vou fazer um milagre agora. Não chores mais. Segundo a palavra do Senhor nos diz que Jesus toca no caixão e diz assim: jovem, levanta-te. E quando Deus fala, igreja, o diabo tem que obedecer. Quando Deus fala, a morte tem que obedecer. Quando Deus fala, os incrédulos tem que obedecer. Quando Deus fala, a estrela tem que obedecer. Quando Deus fala, a lua tem que obedecer. Quando Deus fala,